Fala, fiel! Tá no ar as principais notícias do Corinthians de hoje. Já chega deixando o like, se inscreve no canal Gigantes do Povo e ativa o sininho para não perder nada. Bora pro vídeo! O Corinthians perdeu em casa 2-0, um golaço do René e depois o Memphis jogou tudo no ventilador. De direita, hein, René? Pombo sem asa, pai. Every game. Todo jogo você vê um Memphis diferente porque nós não somos consistentes. O bonito giro do Memphis. Sometimes Algumas vezes eu me encontro. I was playing left. Eu estava jogando na esquerda, lateral esquerda, meia esquerda, meio campo. Claro que eu não vou chegar na frente do gol. When Garo isn't playing, Quando o Garro ou o Coronado não estão jogando, o time me pede isso. the team requests that from me. How the team is so open. Todo o time está tão aberto, as linhas com 15 metros de distância. Isso não é futebol. In my opinion, this is not football. Esse desabafo do Memphis foi logo depois do que aconteceu, ou melhor, do que não aconteceu, contra o Fluminense. Corinthians, por sua parte, conhece a segunda derrota. Um jogo em que boa parte dos torcedores estava assim, ó, sem muita empolgação. Até agora o jogo tá horrível. Sem meio campo nenhum no Corinthians, já faz 3 jogos que não joga nada. Pra não dizer que não teve nada no primeiro tempo, o Memphis meio que cruzou, meio que chutou essa bola que o Fábio tirou ali, ó, pertinho. Categoria de um lado, categoria do outro. Ah, e teve o Yuri Alberto metendo essa foquinha na lateral também. A gracinha do Yuri Alberto. Mas, verdade seja dita, até então o Fluminense também não tinha levado perigo algum. Quem aguentou o primeiro tempo acordado estava com esperança de que o negócio ainda podia melhorar para o Corinthians no jogo. Mas a situação que já estava ruim ficou ainda pior. É um remedinho pro René? De repente um suplemento? O remédio era muito ruim. Acho que acabei extravasando ali a raiva do remédio que estava ruim na boca ali. René emendou de pé direito, sensacional golaço! Caiu no pé direito, não é o especial, não tem problema! Na tentativa de resolver o problema, Ramon Dias começou a empilhar atacantes, até terminar o jogo com 4 na frente. Um deles, Thales Magno, passou perto de empatar. A torcedora aplaudiu e gostou. Mas pouco depois, o árbitro foi até o VAR para ver se o pisão do Martínez no Serna tinha sido dentro da área. E foi. Praticamente em cima da linha. De pênalti, John Arias fez o segundo. Gol! 2 para o Fluminense, 0 para o Corinthians. Não estamos acostumados a perder no Corinthians 2 jogos seguidos. Isso chateia demais. O grupo sentiu. O golpe do clássico foi duro e hoje sentimos um pouco. Mas para a maior estrela do time, o problema é um pouco mais profundo. Because we won the Paulista. Não é porque ganhamos o Paulista que somos o melhor time do mundo. If you wanna, Se você quer ter um time que só corre e não joga com o cérebro, eu acho que você escolheu o time errado. I think you select the wrong team. I came here 6 months ago. Eu cheguei 6 meses atrás. Você acha que o time progrediu? Ou estamos apenas olhando para os resultados? Eu olho para o Corinthians e penso, ganhei um jogo, 3 pontos. Ou você vê uma linha progressiva? Eu tenho minhas dúvidas. I have my doubts. Ele só não citou o nome do Ramon Dias, mas a paulada foi nele, né? Panou pra todo mundo. Como é que é? Quando o jogador escolhe fazer isso publicamente. Ele já mostra que existe um problema de comunicação dentro do vestiário. Isso é fato. Quando ele fala do cérebro, tá jogando a culpa nos jogadores. Os jogadores precisam ser mais inteligentes para jogar. Quando ele fala da distância de 15 metros, é culpa de treinador. É culpa do treinador nesse caso. Distribuiu pra geral o Memphis ali. Polêmica total. Falando em tirar sarro, coisa que jamais essa pessoa fará na vida ou fez. Imagina, Quer um nunca. tic-tac, hein, irmão? João Paulo, adoro Onde ele chamar vai, nome perde. bonito, João Paulo. João Paulo é um nome composto. E o Corinthians tem uma dupla de treinadores. Nossa, treinador ela foi. composto, não é assim? Será que vai continuar com o Ramon Dias? Tá rolando um perigo? Essa história é verdadeira? Tem reunião? Já teve treino? Capela, estamos aqui sedentos por informações. Boa tarde, capelanes. Foi o primeiro a perder na semana. Deixa abaixo, deixa abaixo, deixa abaixo. Rê, beijo pra você, ó, gente. Aqui não tem, é ao vivo assim mesmo, ó. O cabelo tá daquele jeito, tá batendo vento aqui no CT Joaquim Grava. Então eu vou atualizar, ó. A fase tá tão ruim que até os super-heróis, viu? Ver se dá um gás aqui nesse Corinthians, viu? Mas o negócio é o seguinte, turma, atenção. Já rolou treino,
treino já terminou. Inclusive, alguns jogadores passam por aqui. Às vezes eu tento meter o biruta aqui, ficar na frente do carro. Para aqui, troca uma ideia com nós. Mas os caras fecham o vidro e metem área. Porque é o seguinte, gente. O Corinthians já se reapresentou, já treinou. E aí, Rê, você usou um verbo que foi brilhante. Corinthians tem uma dupla. Aí eu faço uma pergunta. Vamos conjugar o verbo ter. Será que ainda tem? Vai passar a ter um novo? Tinha? Como é que fica essa situação? Eu acabei de conversar com duas pessoas que me cravaram que o Ramon Dias, ele já recebeu o comunicado por parte da diretoria. O Fabinho Soldado, ele pode se manifestar publicamente, me desmentir. O Fabinho Soldado não queria a saída do Ramon e do Palilo. Ele não gostaria, ele queria manutenção no cargo, mas o Augusto Melo está sofrendo uma pressão interna gigantesca também. Então agora eles só estão se assuntando em relação à multa rescisória, como é que vai pagar, em quantas parcelas. Então, assim, é iminente a saída do Ramon Dias. A pergunta que fica é a seguinte, aí eu posso falar publicamente sem problema nenhum. Eu conversei com o Dorival ele tá com aquele discurso padrão para todo mundo. Veja bem, Corinthians tem técnico empregado, São Paulo a mesma coisa, mas eu já tenho informação também de pessoas próximas ao Dorival que o Pica-Pau, o Dorival, gostaria de dar uma segurada. Ele ficou muito frustrado de ter saído da seleção brasileira, da CBF, ele vivia a expectativa de comandar a seleção da Copa do Mundo, então ele gostaria de dar uma pausa, dar uma respirada. Perguntei para uma pessoa aqui dentro do Corinthians sobre Tite. Apesar da relação de Tite com o Andrés, é sim um nome cotado. Outro nome pode aparecer, evidentemente. A gente tem que ter um pouco mais de calma, mas a informação de hoje é que em alguns minutos, talvez horas, eu acredito, o Corinthians deve comunicar oficialmente a saída de Ramon e de Palilo do comando do clube. Renato. Olha, honestamente, e não é brincadeira, agora falando muito sério, eu não imaginaria que a próxima demissão da Série A em relação a treinadores fosse no Corinthians. Honestamente, Ronaldo. Eu acho que tinham outros candidatos ainda na frente, mas, ao que tudo indica, e o Capelanes tem informação, tem fontes, está conversando, e segundo o Capelanes, Ramon Dias logo será anunciado como ex-técnico do Timão. Eu não sou um cara apaixonado pelo trabalho do Ramon Dias, veja bem. Mas vendo as peças que ele foi obrigado a colocar nesses últimos jogos no Corinthians, ele não é o culpado total de tudo isso. Ele foi obrigado a colocar o Kaká de novo, ele foi obrigado a colocar o Bidu de novo. O Mateuzinho, quem contratou o Mateuzinho? Mamãe, a cigana enganou. A cigana enganou. Rubão, né? Foi o Rubão foi enganado. E brigou ainda para trazer esse menino, que coisa. Você falou que era a seleção brasileira, Matheusinho. Para fazer aquela análise profunda aí, o Ramon, para mim, eu quero dizer, simplificando, o Ramon não é o único culpado aí, não. Então você não demitiria o Ramon nesse momento? Não falei isso, eu falei que ele não é o único culpado. Então, agora, se for mandar o Ramon Dias embora, que pegue o mesmo carrinho, o Bidu, o Mateuzinho, o Pérez Torres. Mas, então, o Guinho. E uma coisa ruim que aconteceu com o Ramon Dias também e com o Palilinho, que eles não foram buscar na base. Vocês foram ver os jogos na base no começo do ano, eu estive junto com vocês lá, eu fui chefe da delegação, olha, Ronaldo, chefe da delegação, sim, fui lá. E vocês foram ver os jogos lá da molecada. E não tiveram carinho de levar ninguém para o time para treinar, vocês não tiveram esse discernimento e tiveram que continuar colocando o Biduzinho, o Mateuzinho. Se tivesse olhado com mais carinho também para a base, poderia ter lançado alguma molecada. E eles não fizeram isso também. Foi um grande erro do Ramon Dias. Mas tinha mais de 70 jogadores na base lá e não tem ninguém que serve para o profissional? Então, o Kaique vai para o banco, não chegou agora um jogador aí agora. É isso aí. Não usa. Ele está sendo também avaliado por isso. Mas uma coisinha, há pouco tempo, numa final de Campeonato Paulista, o discurso era outro aqui no programa, mas totalmente outro. É isso que eu tô curioso aqui, porque o senhor Chico Garcia, principalmente. O Chico falava do Corinthians, mas ele foi bem no Paulista, gente. O Ramon mereceu elogios. Ele fez duas. Eu nem acredito que o Corinthians foi bem. Eu acredito que os outros times foram muito mal. Que tá. Você pega a final contra o Palmeiras. Mas a campanha toda do Corinthians foi muito boa, do início. Vamos falar a grande verdade aqui. Foi bem no Paulista. A grande verdade é o que tá claro desde o ano passado. O Corinthians tem um bom time. Quando sai um jogador do time do Corinthians, o time já perde 30%. Como é o caso de sai um Garro. Perde porque não tem jogador para essa função. O Corinthians não tem elenco.
não tem elenco. Quem fala, o elenco de São Paulo é curto, se for olhar pro do Corinthians, então é minúsculo. Tá, mas aí o que você espera do treinador? Que ele encontre soluções. Tá bom, Chico. Você espera eu quero ver, técnico. Ó, você não tem o Rodrigo Galo, você não tem o Coronado, e aí o que você vai fazer no meio? Você vai empilhar volantes e atacantes e deixar um buraco? Isso é uma não é a informação, solução. uma informação que é até meio óbvia, tá? Mas no Corinthians, quem treina, o cara da tática, é o filho do Ramon, o Emiliano. O Ramon é mais o cara do mental, o cara mais da motivação, é o cara que fica na linha de frente, mas o cara da tática mesmo é o Emiliano. Cara, minha opinião, tá? Vai demitir, pode dar aquela volta por cima ali temporária, rapidinho. Só que o Corinthians... Da rescisão do Zubeldia você não sabe. Agora, do Corinthians você sabe de tudo, eu te falei da rescisão, impressionante. Eu tô falando. Tá você bom. é um corintiano enrustido. Eu sou corintiano enrustido? Você que é São Paulino... sabe mais do Corinthians do Tá que bom, você sabe do Zubeldia. Beleza, tá bom. Só que... Fica na sua agora. Só que o Corinthians tá caindo na real agora. E tá gaguejando ainda. Ano passado brigou pra não cair. Aí deu aquela volta por cima. Deu aquela volta por cima nas últimas 10 rodadas. Porque todo mundo tirou o pé, colocou o pé no freio. É, mas deu aquela volta por cima que foi legal, foi bacana. Só que a realidade do Corinthians é essa, cara. Se não contratar no meio da janela agora, não contratou uma peça pra esse ano. Quem dá a volta por cima é a chave de fenda. Não contratou uma peça, senão vai continuar isso aí. Bom, vocês viram a entrevista do Memphis, né? Então não somos nós que estamos falando. E pra dar pênalti pro Corinthians também é uma dificuldade. Vamos falar só de resultado ou de desempenho também? O Memphis facilidade. Então ele tá inconformado com o jeito que o Memphis deu a letra tá ontem. Vamos precisar estudar mais. Pô, pelo amor de Deus, começar a jogar, né? Ele botou os caras na parede. O Memphis é o que mais tá devendo. Ele tem que começar a jogar bola. Desculpa, ele tá jogando, ele falou, tô jogando de lateral esquerdo, de meia esquerda, de meia, de tudo. Ano passado, ele jogava como atacante, a bola chegava limpa do Garro pra ele, e aí ele foi o cara que foi. Esse ano ele tá tendo que fazer 17 funções no time. É difícil, né? O cara tem 31 anos, pô. Bom, informação do Capelanes aqui. Ramon Dias será anunciado como ex-técnico. Sairá do Corinthians. É o que o Jogo Aberto apura. Esse foi o vídeo de hoje. Se curtiu, deixa aquele like, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal Gigantes do Povo para ficar por dentro de tudo. Até o próximo vídeo.